The third aspect of Paul's fatherly care for the Corinthians Então, o terceiro aspecto do cuidado paterno de Paulo pelos coríntios, he has joy in the congregation's faith. ele tem alegria na fé da congregação. You'll know that children can bring great joy to their dad and mom. Vocês sabem que crianças podem trazer grande alegria para o seu pai, sua mãe. Sometimes children make us rip our hair out. Às vezes as crianças nos fazem arrancar nossos cabelos, But other times when they show courage in adversity, when they work hard at school, when they show godly character, mas em outros momentos, quando eles demonstram coragem em meio à adversidade, quando vão bem nos seus estudos, na escola, e quando eles demonstram um caráter que vem de Deus, children make their parents glad. assim as crianças fazem seus pais contentes, alegres. Especially by steady growth in the Lord, a child gives her parents occasion to thank God. Especialmente quando uma criança está num crescimento constante nas coisas do Senhor, dá bom motivo para a alegria dos pais. So it was for the Corinthians and Paul. E assim era para os coríntios e Paulo. As their spiritual father, he rejoices in the good things that he sees in them. Como um pai espiritual, ele se regozija nas coisas boas que ele está vendo neles. So even though things have been troubled and maybe still are troubled, Então, mesmo que as coisas estão perturbadas e talvez ainda assim agitadas, he can still say that he rejoices. ele ainda pode dizer que ele se alegra e regozija. 2 Corinthians 7, verse 9. 2 Coríntios 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Says, now I am happy. He rejoices in their repentance and faith. Então ele está agora alegre, ele está alegre pelo arrependimento deles na fé. Like a parent whose children bring joy for their development and change. Como um pai, onde as crianças traz alegria no desenvolvimento deles, na mudança deles. In the same chapter, 7, verse 16, E nesse mesmo capítulo, capítulo 7, versículo 16, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. and Paul wants the Corinthians to themselves experience joy in the gospel. E Paulo quer que os coríntios, eles mesmos, sintam alegria no Evangelho. 2 Corinthians 1:24. Então, 2 Coríntios 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Through a healed relationship with God and with each other, they will have reason to rejoice. Por meio de um relacionamento restaurado com Deus e uns com os outros, eles têm alegria. So Paul says, I rejoice over you, and I want you to rejoice. And that mutual joy shows how closely Paul was connected to his congregation. Então Paulo está dizendo, eu me alegro por vocês e eu quero que vocês se alegrem. E isso demonstra então essa união desse relacionamento que Paulo tem com essa congregação.
If they thrived, he would find satisfaction and delight. Se eles forem bem-sucedidos, ele ali vai encontrar satisfação e deleite nesse progresso. And Paul's joy offers a lesson about pastoral task today. E essa alegria de Paulo traz uma lição na tarefa de pastoreio hoje em dia. By God's grace, there is much that should bring us joy in the congregation. Pela graça de Deus, há muita coisa que deve nos trazer alegria na vida da congregação. A pastor can rejoice in the believers as they grow, as they are devoted to Christ. Um pastor pode se alegrar com o crescimento, com a devoção da congregação para com Cristo. It's true that in every pastor's ministry there are times of discouragement, seasons of being without joy. É bem verdade que em muitos momentos da vida de um pastor há épocas de desânimo e sofrimento no ministério. These are the effects of stress or sin or strife. E esses são os efeitos de estresse, ou pecado, ou divergências. But a disheartened pastor should remember to rejoice in the work that God is doing. Mas um pastor que está desconsolado, ele precisa ser lembrado da alegria na obra que Cristo está realizando. He should learn to notice the many ways that God is moving in the congregation. Ele deve aprender a notar, perceber as várias maneiras em que Cristo está movendo e trabalhando na congregação. Seated in the congregation every Sunday, there is cause for pastoral joy. Ali, sentado na congregação, todo domingo existem motivos para alegria em Cristo. See the earnest children and the committed young people. Está vendo ali aquelas crianças sinceras e aqueles jovens comprometidos, The inquisitive visitors. aqueles visitantes curiosos, See the godly husbands and the godly wives. olhando ali para aqueles maridos fiéis, aquelas esposas que temem ao Senhor, The recovering addicts. aqueles adictos que estão recuperando do seu vício, The older members who remain steadfast. e os membros mais velhos que se mantêm firmes. When someone has been living in sin, Jesus says that there is great gladness in heaven when a person repents. Quando alguém estava vivendo em pecado, Jesus diz que há grande alegria no céu quando esse se arrepende dos seus pecados. Pastors and congregations can share in that joy. Então, pastores e congregações podem compartilhar dessa alegria. And during the week too, a pastor will have opportunities to learn about the faithfulness of the congregation. E durante a semana, um pastor também vai ter oportunidades para aprender sobre a fidelidade da congregação. In visiting in the homes, he hears about those who find ways to bless the needy. Ao fazer visita nos lares, o pastor vai ouvir histórias de como alguns têm usado de oportunidade para abençoar outros necessitados. He hears about those who are active in helping the lonely. Ele vai ouvir também daqueles que estão ativos em estar atendendo aos os que estão em solidão, Those who share the gospel with their neighbors. aqueles que estão compartilhando o evangelho com seus vizinhos. A pastor should not overlook these things or take them for granted, but he should have joy. This is work that God is doing among his people. Então o pastor não deve relevar essas coisas ou não dar
tanto valor a isso, mas realmente encontrar alegria em ver essas coisas acontecendo. Let's go on to Paul's prayers for his congregation. Vamos agora adiante para as orações de Paulo pela sua congregação. We see the caring attitude of Father Paul toward the Corinthians in his prayers. Nós vemos o cuidado de Paulo, o pai, pela sua congregação por meio de suas orações. Again, this is like how parents will pray repeatedly, daily, for their children. E novamente é a mesma forma que os pais vão orar repetidas vezes, diariamente, pelos seus próprios filhos. His ministerial work is nothing without God's blessing. O seu trabalho ministerial não é nada também sem a bênção de Deus. So Paul brings the needs of the believers to his Father in heaven. Então, Paulo leva as necessidades dos cristãos para o seu Pai que está no céu. His intercessory praying is a regular part of his relationship with each of his churches. E sua oração de intercessão faz parte da sua vida cotidiana, do seu relacionamento com cada uma de suas igrejas. We won't look at these passages, but you will know that in many places Paul prays for his congregations. Nós não vamos ler esses textos, mas vocês sabem que em muitos lugares Paulo está orando por suas congregações. Sometimes Paul will be teaching something and then he'll interrupt himself just to pray. He'll say, and now I thank God and I pray that you will increase in wisdom and so on. Então, algumas vezes Paulo está ensinando alguma coisa e ali ele interrompe para fazer uma breve oração, dizendo assim: e vocês sabem que eu estou orando, intercedendo por vocês nesse sentido. D.A. Carson wrote an excellent book on Paul's prayers. I don't know if it's been translated into Portuguese. D.A. Carson escreveu um livro muito interessante sobre as orações de Paulo, não sei se já foi traduzido para o português. Praying with Paul. Orando com Paulo. It's an excellent book about Paul's prayers and what we can learn from them. É um excelente livro sobre as orações de Paulo e o que nós podemos aprender com isso. The one thing that D.A. Carson points out is that Paul's prayers are not general or vague. Uma das coisas que D.A. Carson destaca é que as orações de Paulo não são orações gerais ou vagas, but they're specific in their cause, focused on Paul's concern for this congregation and the ways it can grow. mas são bem específicas em seu objetivo, em como essa congregação em especial precisa crescer nessa área. And again, we see Paul praying in 2 Corinthians. E aí, novamente, nós vemos Paulo orando em 2 Coríntios. His prayers in 2 Corinthians are not as long as those in some of his other letters. As suas orações em 2 Coríntios não são tão longas quanto orações que encontramos em outras cartas. For example, in 2 Corinthians, chapter 13, he tells them that he makes it a regular practice to pray for them. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 13, ele fala a eles que tem sido uma prática regular dele estar orando por eles. Segundo Coríntios 13, 7. Just the first part of the verse. Na primeira parte do versículo diz: estamos orando a Deus para que não façais mal algum. I pray to God that you will not do evil. And in the same chapter, Paul speaks of his prayers, 2 Corinthians 13, verse 9. E nesse mesmo capítulo, Paulo fala sobre as suas orações. No versículo 9,
Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Is our prayer is that you will be perfected. Ele diz, então a nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. And to that goal of perfection or maturity, we'll come back in our last lecture. E sobre esse objetivo de aperfeiçoamento ou maturidade, nós vamos retornar a falar sobre isso na nossa última aula. Besides praying for the Corinthians, Paul seeks their prayers for him. E além de Paulo orar pelos coríntios, ele também busca que eles orem por ele. 2 Corinthians 1, verse 11. 2 Coríntios 1, versículo 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. As you must help us by your prayers for us. Então ele diz, vocês têm que nos ajudar por meio de suas orações em nosso favor. And that request too is like Paul's practice in other letters to the congregations. E esse pedido de Paulo é a mesma prática que ele tem em outras cartas a outras igrejas. In other letters, he regularly asks for their support, that they would pray for him in his ministry. Então, em outras cartas, ele pede às igrejas que regularmente eles orem por ele e pelo seu ministério. So some of Paul's prayer requests, Romans 15:30, Ephesians 6:19 and 20. Então, alguns dos pedidos de oração de Paulo se encontram nesses textos, Romanos 15:30, Efésios 6:19 a 20 e Filipenses 1:19. So following Paul's example, a fatherly pastor should pray for his congregation. Então, seguindo esse exemplo de Paulo, um pastor paterno deve orar pela sua congregação. The pastor should regularly ask God to bless the congregation with growth in love. O pastor deve estar regularmente orando a Deus pelo crescimento da igreja em amor. He should pray for their spiritual insight and wisdom. Ele deve orar pelo bom entendimento, pelo conhecimento espiritual da sua congregação. And faithfulness when they are tempted. E a fidelidade quando são tentados. We all know that prayer is important, but we are inclined to neglect this discipline. Todos nós sabemos que a oração é muito importante, mas somos inclinados a negligenciar essa disciplina. In ministry, prayer is an activity which can be forgotten. No ministério, a oração é uma atividade que pode ser esquecida. There's too many pressing obligations of the hour, an urgent pastoral visit to make. Tem tantas outras obrigações mais urgentes naquele momento e as visitas pastorais que precisam ser feitas. There's another sermon to write, Já tem outro sermão a ser escrito. an elders meeting to go to. E aí tem a reunião do conselho. A pastor is expected to do many things. E um pastor é esperado a fazer muitas coisas. That long list of things to be accomplished each week can leave little time for intentional and focused prayer. Então, aquela longa lista de afazeres, obrigações para cada semana, pode fazer com que sobre muito pouco ou nenhum tempo para dedicar a oração de forma intencional. But it is right that a pastor spends time regularly praying for those in his care. Mas é correto que um pastor passe um tempo definido e certo orando por sua congregação. That shows a humble dependence on God for his blessing, and it shows
a father's heart for his children. E isso demonstra, então, uma dependência humilde do pastor, dependendo em Deus, e também o coração pastoral de pai dele para com a sua congregação. A few years ago, I was convicted about my own shortcomings in this regard, to really pray for my congregation. Alguns anos atrás eu fui convencido das minhas próprias falhas, limitações, nesse sentido de estar orando deliberadamente pela minha congregação. So I resolved to pray for several members every day of the week. Então eu decidi orar por uma série de membros específicos a cada dia da semana. I printed a list of the membership and included that in my Bible for personal devotions. Eu fiz uma lista então dos membros e imprimi isso e coloquei dentro da minha Bíblia que usava para o momento devocional. I broke the list into sections and then prayed for each member in that section by name. E assim eu dividi toda essa lista em seções e orava por cada membro citando o seu nome. After a couple of weeks, I prayed for everyone and then I started again. Depois de algumas semanas, então, eu orava por todos e reiniciava a lista. Not that I'm perfect in praying for the people in my life, but we all need encouragement to bring our congregations and bring our families and our friends to God in prayer. Não é que eu sou perfeito na minha vida e prática de oração, mas todos nós precisamos de encorajamento nessa área de estar orando uns pelos outros e pela congregação. We depend on God to care for these people in the congregation. Nós dependemos de Deus para o nosso cuidado por essas pessoas na congregação. A fifth aspect is Paul's confidence in the congregation's response. Um segundo aspecto é a confiança de Paulo quanto à resposta dos membros da Igreja de Corinto. We've seen that there are serious difficulties in their relationship, but Paul does not give in to pessimism. Nós já vemos que há problemas sérios nesse relacionamento agora entre Paulo e Corinto, mas Paulo não se entrega a esse pessimismo. Instead, Paul is confident that the Corinthians will move in the right direction. Muito pelo contrário, Paulo está confiante de que os coríntios vão mover-se para o caminho certo, na direção certa. He's confident that they will respond to his teaching and care. Ele está confiante de que eles vão corresponder ao seu ensinamento e ao seu cuidado. Look at 2 Corinthians 7, verse 4. Veja 2 Coríntios 7, versículo 4. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. I have great pride in you. Also, when he talks about the collection for the needy church in Jerusalem, E também ele fala sobre a coleta para os necessitados na igreja de Jerusalém. 2 Corinthians 9, verse 2, he talks about his confidence that the Corinthians will give generously. 2 Coríntios 9, versículo 2, ele fala sobre a confiança que ele tem de que os coríntios vão dar de forma bem generosa. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. So it's striking that Paul speaks so confidently about the church of Corinth. Então é marcante como Paulo fala com tanta confiança sobre a igreja de Corinto. Even to the point of boasting about them. Até o ponto de se orgulhar deles.
Paul's confidence is based not on the Corinthians' giftedness or on his ability as a pastor, E essa confiança de Paulo não está baseado nos dons que essa igreja tem ou suas habilidades como um pastor, but it is because of Christ's sustaining power and God's faithfulness among them. mas é por causa do poder de Cristo que sustenta a igreja. He's confident that God will continue to work among them. Ele está confiante de que Deus vai continuar a obra em meio a essa igreja. And again, it's fitting for pastors to have confidence today. E novamente, é cabível que pastores hoje em dia tenham essa confiança. There are sometimes reasons that we are pessimistic about the congregation. Agora, realmente, há momentos em que nós somos pessimistas em relação à congregação. We see stubbornness and human pride. Nós vemos cabeça dura e orgulho humano. There's the danger of complacency, Existe o perigo do comodismo, hearts that are drawn toward idolatry, corações que são levados à idolatria. If we are honest, it doesn't always look very good for the church. E se somos bem honestos, não sempre parece que está indo muito bem para a igreja. We despair of any lasting growth. Nós carecemos de qualquer crescimento duradouro. But the broken church is Christ's church. Mas essa igreja quebrada é a igreja de Cristo. And the spirit in them is the spirit of Christ. E o Espírito que está dentro deles é o Espírito de Cristo. God has promised that we will continue to stand fast and even to grow. Deus tem prometido que nós permaneceremos firmes e iremos crescer. And that promise of God gives a pastor confidence as he looks at his congregation. E essa promessa de Deus dá confiança a um pastor quando ele olha para a sua congregação. They are God's work, and God is faithful. Eles são a obra de Deus e Deus é fiel. Well, a final aspect of Paul's pastoral care is his love for the congregation. E um aspecto final do cuidado pastoral de Paulo é que he loves what? Love for the congregation. É o amor dele pela congregação. That's similar to Paul's expressions of pastoral love in his other letters. Isso é semelhante à expressão de Paulo no seu cuidado pastoral em outras cartas. For example, Philippians 4, verse 1. Por exemplo, em Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. My brothers, whom I love and long for. Meus irmãos, a quem eu amo e desejo, anseio por vós. Or 1 Thessalonians 2, verse 8. Ou 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. He reflects on the love that moved and shaped his ministry among them. Ele reflete sobre o amor que o movia e moldou o relacionamento dele com eles. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Turning to 2 Corinthians, despite the troubles in their relationship, Paul speaks often of his affection in this letter. Então, voltando a 2 Coríntios, apesar de todas as dificuldades em seu relacionamento,
No decorrer dessa carta, Paulo fala muito sobre o seu amor para com eles. For instance, his love is seen in 2 Corinthians 2, verse 4. Por exemplo, o seu amor é visto em 2 Coríntios 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. He affirms the idea that his admonitions of them were an expression of his concern. Ele afirma que as suas admoestações para com eles eram a expressão do seu amor, de sua preocupação com eles. He says, I want you to know the love that I have so abundantly for you. Ele diz, eu quero que vocês saibam do muito amor, o amor abundante que eu tenho para com vocês. Or again, 2 Corinthians 11, verse 11. Ou novamente em 2 Coríntios 11, versículo 11. 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. So Paul is talking about the reason that he was willing to support himself in ministry, and he turned down their money. He wanted to support himself, and he did that for their good. He did that because he loved them. Aqui Paulo está falando sobre o motivo porque ele queria sustentar a si mesmo. Então, o momento em que ele rejeitou, não aceitou a expressão de ajuda vindo deles, e o motivo é porque ele os amava, ele queria bem deles. God knows that I love you. Então, Deus o sabe que te amo. Now, it's easy, of course, to talk about love, but it's much harder to show it. Agora é fácil falar sobre o amor e é muito mais difícil demonstrar isso. So Paul reminds the Corinthians about the many ways that he contributed to a loving relationship. Então, Paulo os relembra das muitas maneiras em que ele contribuiu para esse relacionamento amoroso. He brought them the gospel. Ele os levou o evangelho. He honored them at his own expense. Ele honrou a eles a seu próprio custo. He tells them he has been committed to building them up. Ele os diz que ele está comprometido em ajudá-los no crescimento. He sacrificed himself for their benefit. E ele até se sacrificou para o benefício deles. He's not taken advantage of them. Ele não tem se aproveitado deles. He has been a selfless parent. Ele tem sido um pai que se dá inteiramente. He's not failed to admonish them. E ele não tem falhado em admoestá-los. He's challenged them to lead a godly life. E ele tem desafiado a eles a viverem vidas piedosas. In view of all this work that Paul has done for the Corinthians, he says in 12 verse 15, Em vista de todo esse trabalho que ele tem feito em favor dos coríntios, ele diz no capítulo 12, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? he will spend himself for their good. Ele vai se gastar, se desgastar para o bem deles. Paul's example teaches us that love involves us in the lives of other people. E esse exemplo de Paulo, então, nos ensina que o amor nos faz nos envolver na vida de outras pessoas. A pastor's fatherly love is seen in his wholehearted investment in his church. E esse amor paternal de um pastor é visto no seu compromisso de todo o coração investido na congregação. Years ago in seminary, I remember one of my professors sharing this saying.
Anos atrás, no seminário, eu lembro de um dos meus professores fazendo a seguinte citação. And I don't know if it works as well in Portuguese. Não sei But se vai funcionar tão bem no português. people don't care how much you know, they want to know how much you care. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, mas querem saber o quanto você se importa. You gain knowledge at seminary through reading and studying and exams, but knowing a lot is not enough. Você adquire conhecimento por muito estudo e exames e provas no seminário, mas saber muito não é o suficiente. There should be no question in the minds of the members that their pastor genuinely cherishes them. Não deve haver qualquer questionamento ou dúvida na mente dos membros da igreja de que seu pastor genuinamente tem um apreço, um cuidado por eles. Even when he has to give admonitions and warnings. Até quando ele deve admoestar e exortar. And so pastors should pray that God will increase the love that we have for his people. Então, pastores devem orar que Deus aumente o amor que nós temos para com as pessoas. Now, the more we love people, the more we will share in their pain and their grief. E o mais que nós amarmos as pessoas, o mais que nós realmente vamos compartilhar do seu sofrimento e da sua angústia. Paul suffered because he shared in the weakness and the struggles of his children. E Paulo sofria porque ele partilhava do sofrimento e da angústia dos seus filhos. Just like a parent will feel it very personally if their child is ill, or the parent will even want to become ill instead of their child. Assim como pais realmente sentem muito pela doença de um filho adoentado, ao ponto de até preferir que ele mesmo estivesse doente em vez de seu filho. And Paul's sympathetic suffering is seen in chapter 11, 28 and 29. E esse sofrimento de empatia de Paulo é visto no capítulo 11, versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Similar suffering will be experienced by any dedicated pastor. E esse sofrimento semelhante vai ser experimentado por qualquer pastor que realmente está dedicado. But we love Christ, so we will keep loving his people. Mas nós amamos a Cristo, então nós vamos continuar amando o povo de Deus. So those are 6 themes of Paul's pastoral care that we can learn from in 2 Corinthians. Então esses são 6 temas do cuidado pastoral de Paulo, as quais nós podemos aprender aqui em 2 Coríntios.